Aula 63, recuperação de áreas degradadas. RAD. RAD. Recuperação de áreas degradadas. Vamos lá. O que é degradação ambiental? É a perda parcial ou total da capacidade do ambiente de prestar serviços ecossistêmicos. Olha só. Como regeneração da vegetação, produção de água, suporte à biodiversidade e estabilidade do solo. Principais causas da degradação ambiental: desmatamento, queimadas, mineração, disposição de rejeitos, erosão, compactação do solo, poluição por resíduos sólidos, efluentes ou agrotóxicos, o pastoreio excessivo e a urbanização desordenada. O que é recuperação de áreas degradadas? É o conjunto de ações planejadas e orientadas para restituir total ou parcialmente as funções ecológicas originais ou adaptá-las a novos usos sustentáveis, beleza? Então isso é uma espécie de recuperação de áreas degradadas. Modalidade da recuperação. Tem a recuperação propriamente dita, a restauração parcial restabelecer parcialmente a funcionalidade ecológica. E de exemplo prático tem a recuperação de área com pastagem e erosão. A restauração ecológica vai retomar a composição, estrutura e dinâmica do ecossistema original. Bioma nativo constituído com espécies locais. Reabilitação, tornar a área funcional para uso humano sustentável. Recuperar a área de mineração, por exemplo, para uso turístico. Tem a técnica da revegetação, que é cobrir o solo com vegetação e não necessariamente aquela nativa, né, mas que já facilita muita coisa. Como, por exemplo, em gramíneas em taludes de rodovia. Recomposição florestal, restaurar a cobertura arbórea com espécies nativas ou exóticas. Projetos de compensação ambiental. Todas as modalidades são definidas conforme o grau de degradação do local, né? A legislação aplicável e o uso futuro planejado também daquela área ou região. Fundamentos legais: a Constituição, o Plano Nacional de Meio Ambiente, a Lei de Crimes Ambientais, o Código Florestal, Resolução CONAMA, Política Nacional de Restauração da Vegetação Nativa. Isso aqui é novidade, não falamos disso ainda. Política Nacional de Restauração da Vegetação Nativa, Decreto 8.972 de 2017, em que vai estabelecer metas de restauração em larga escala. Etapas de um projeto de restauração ambiental, né? Restauração ambiental. Recuperação de áreas degradadas. Etapas de um projeto de recuperação de áreas degradadas. Diagnóstico ambiental. Avaliar nível de degradação do solo, por meio do solo, clima e também do histórico. E a definição de objetivos e metas com a finalidade de compatibilizar a recuperação com o uso e com a legislação. Recuperação de áreas degradadas. Escolha de técnicas e espécies nativas, preferencialmente, né, com manejo adaptado ao local. Isso aqui é muito importante. Sempre adaptar, independente da árvore que seja, tem no Brasil total. Não importa, tem que ser adaptado para aquele local. Senão, muito risco de dar errado, de ser trabalho jogado fora. Execução das intervenções: plantio, controle de erosão, adubação e cercamento. Monitoramento e manutenção, né, onde tem muita falha aqui também, a gente vai lá, planta e pronto, não olha mais. Mas na verdade precisa de acompanhamento técnico por no mínimo 3 a 5 anos. Avaliação da eficácia, indicadores ecológicos, paisagísticos e legais. Técnicas e ferramentas de recuperação. Plantio de mudas nativas, com áreas aplicado em áreas com solo exposto ou sem degradação natural. Semeadura direta, muvuca de sementes. A regiões com alta insolação e baixa competição, né? Só jogar diretamente a semente lá dá muito certo também. Adubação verde, cobertura com uso de cobertura morta também. Melhora o solo e retenção de umidade, é muito importante, vale muito a pena. Nucleação ecológica, estímulo à regeneração com ilhas de vegetação.
Controle de erosão, barraginhas, curvas de nível, contenção de sedimentos e recuperação de nascentes. E biotécnicas de engenharia natural, taludes, margens de rios e áreas com risco de deslizamento. Indicadores de sucesso da recuperação. A cobertura vegetal consolidada, regeneração e estabilidade ecológica. A riqueza e diversidade de espécies vai estar mostrando um sucesso na recomposição florística. A presença da fauna indicadora demonstra a recuperação de cadeias ecológicas. A estabilidade do solo e a ausência de erosão demonstra a efetividade de medidas conservacionistas. E a qualidade da água em nascentes melhora os serviços ecossistêmicos. Algumas das aplicações periciais da recuperação de áreas degradadas. Aplicações periciais da recuperação de áreas degradadas. Cálculo de passivo ambiental. Quantificação de custos para a recuperação de áreas degradadas. Execução de TAC, do termo de ajustamento de conduta. Olha só que curioso. Verificação de cumprimento de obrigações recuperatórias. Perícias em área de mineração, avaliação e recuperação de exigências de novo projeto. Área degradada por incêndio ou pastagem, determinação de espécies e métodos de regeneração. Análise de efetividade de compensação em termos de recuperação de áreas degradadas como medida compensatória em processos judiciais. Muito interessante. Não tinha pensado nisso ainda. Exemplos reais e programas estratégicos. Programa de regularização ambiental exige a recuperação da... Esqueci de novo esse termo. IAPP com base no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Projeto Plantando Água, Minas Gerais e São Paulo. Restauração com foco hídrico em áreas nascentes. Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, iniciativa multissetorial com metas de restauração. Projeto Olhos d'Água da Amazônia, lá em Roraima. Acho que é Roraima. Regeneração de microbacias por nucleação ecológica. E o Vale do Parnaíba, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Monitoramento técnico de recuperação em áreas de mineração. Beleza, meus queridos? Então, mais uma aula aí completa.